Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Que Jesus continue a nos abençoar. Oramos, estamos numa casa espírita que tem assistência espiritual, independente dos contratempos que acontecem. Houve um desencontro e a gente não conseguiu manter a agenda. Então, a gente vai estudar junto. O tema a oração, baseado na obra de André Luiz. E como não existe o acaso, já me preocupou a página inicial, maledicência, porque essas mensagens têm um destino definido, né? Eu acho que ela foi para mim. Vou ter que refletir depois sobre isso. Ainda mais que, como o tema está baseado na obra de André Luiz tem duas mensagens que são muito interessantes para a gente refletir. Uma para que a gente sempre cultive o otimismo e a esperança. E a gente nunca deve se abater com as dificuldades, nem se entristecer, nem falar sobre a tristeza. Aí ele diz assim: se você conversar tristeza com uma pessoa triste, ela vai ficar mais triste ainda. Então a gente tem que conversar transmitindo otimismo, esperança e alegria, né? E a outra é sobre maledicência. André Luiz diz assim: quem fala mal dos outros comigo, com certeza fala mal de mim com os outros. Então a gente tem que pensar muito sobre essas lições, porque a gente nasceu para mudar. A gente não nasceu para insistir nos mesmos erros. Então a gente nunca pode mecanizar as coisas, tem que sempre pensar, refletir antes de pensar, agir e falar. Mas aqui no estudo de hoje, a gente está procurando, na medida do possível, varrer a obra de André Luiz e localizar, na experiência que ele nos traz, os momentos em que surge a oração. Então, a obra de André Luiz foi psicografada pelo Chico Xavier. Hoje é dia 4, né? No dia 2, a gente comemorou, quer dizer, não temos mais o que comemorar, mas lembramos que foi a data em que Chico Xavier reencarnou, em 1910, né? Ele já desencarnou desde 30 de junho de 2002, mas a obra dele está aí atual e vai ficar por muito tempo para a gente estudar. Então, essa é a obra de André Luiz, através do Chico, e nós já estudamos uma vez aqui a oração no livro Nosso Lar, e hoje nós vamos tentar ver a oração no segundo livro da obra, da coleção, que é Os Mensageiros. Essa é uma imagem ilustrativa de André Luiz. Ainda a gente lembra que é um pseudônimo, né, de um médico. Esse é o Chico, que esteve durante 92 anos com a gente, né, e a gente sente saudade dele, né? Mas a obra dele está aí. E esse é o segundo livro da coleção, a capa anterior, a capa atual aqui à direita, que é Os Mensageiros. Os Mensageiros é um livro que traz o relatório de uma semana de trabalho espiritual de mensageiros do bem, habitantes de Nosso Lar, que vieram aqui à crosta e ficaram aqui durante uma semana. E uma semana deu um livro. A última vez que a gente lembra de André Luiz, no final do livro Nosso Lar, ele estava visitando a sua família e teve uma decepção grande, né? Encontrou a sua mulher casada, o lar dele já estava modificado, orientações para que os filhos não lembrassem dele, nada que lembrasse dele estava mantido, e ele sentiu um grande vazio.
E ele vai dizer isso, né? Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. À medida que ele percebeu que a família dele estava modificada e que ele não fazia mais parte nem das lembranças, ele sentiu que não deveria mais cultivar aquele sentimento de amor que ele chamou mesmo de exclusivista, né? É fixado e restrito no grupo familiar. Aí ele diz assim: somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. À medida que caiu o castelo de areia, a família era o vínculo que o sustentava, que trazia tantos sentimentos bons de saudade, onde ele se sentia valorizado, e era uma vontade íntima dele de rever a esposa e os filhos, e tudo aquilo foi em vão, porque sequer lembravam dele, e havia justamente uma orientação oposta para que esquecessem dele. Então, perdeu a grande motivação de vida dele e se desfez. E aí ele mesmo traz essa imagem. Ele diz que o coração era uma taça iluminada pelos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Agora ele começava a se perceber espírito imortal, fazendo parte de uma grande obra que é o universo, e abriu mão daquele círculo mais restrito da última família que ele havia tido na encarnação. Aí Narcisa, uma colaboradora de Nosso Lar, diz para ele o seguinte: enche a sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Ou seja, desperta para Deus, né? Sai do casulo e veja o universo e respire o hálito divino para que você perceba um sentimento diferente que encha e preencha esse vazio do coração. E aí ele, que havia sido acolhido no Ministério do Auxílio, passou a trabalhar nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração. E vai, depois disso, para conhecer o Centro de Mensageiros do Ministério da Comunicação. Então a gente relembra aqui a organização de Nosso Lar. Dá para ver ali um círculo com a governadoria no centro, uma estrela, e cada triângulo daquele corresponde à área de um ministério. Então ali a gente tem o Ministério do Auxílio, depois ele passou pelo Ministério da Regeneração, trabalhou com Narcisa nas câmaras, e agora ele passaria a conhecer o Centro de Mensageiros do Ministério da Comunicação. E essas experiências todas ele vai narrando na obra que ele deixou em 14 livros aqui através do Chico. Então essas ilustrações são do projeto Imagem, coordenado pelo Américo Sucena, que tem uma equipe de desenhistas e transforma algumas obras espíritas em slides para estudo. Então, a equipe tentou materializar algo que para nós é abstrato, a gente não conhece essas cenas. Então, são visualizações dos desenhistas que tentam trazer para nós de forma algo concreta o que a gente, na verdade, não conhece. Então, ali é como o desenhista percebeu que seria o Centro de Mensageiros pelo texto do livro. Então, no capítulo 3 do livro Os Mensageiros, André Luiz descreve como é esse centro de mensageiros. Então, é dito o seguinte: preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária.
organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Longas filas de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, como uma forma de oferecer oportunidades para a redenção espiritual de muitos espíritos devedores, falidos, eles são como que admitidos no centro de mensageiros, preparados para uma nova reencarnação, de acordo com funções específicas, acolhidos pela doutrina espírita para que se renovem intimamente. E são funções fundamentais para a nossa redenção, as tarefas da mediunidade e do esclarecimento, ou seja, dos doutrinadores, no acolhimento aos espíritos ainda necessitados, que são trazidos para as casas espíritas para serem socorridos e esclarecidos. Todas as casas espíritas que seguem as orientações da Federação Espírita Brasileira têm esses serviços, reuniões semanais, privadas, fechadas, não são abertas ao público, onde os médiuns, através da psicofonia, permitem a manifestações de irmãos ainda necessitados, e no diálogo com os doutrinadores, eles são esclarecidos, são atendidos, são confortados, são equilibrados, são orientados. Então, é o homem ajudando o homem na transformação espiritual que vai nos redimir das nossas faltas do passado. Então, no centro de mensageiros são preparados esses espíritos devedores que depois reencarnam, de alguma forma acabam sendo encaminhados para as casas espíritas e são integrados nessa tarefa. Então, André Luiz comenta que são muito raros os que triunfam, apesar de toda a preparação. Depois que a gente reencarna, a gente entra nessa carapaça, né, que inibe muito a manifestação do espírito, e a gente acaba se desviando do programa reencarnatório. André Luiz fala ainda: alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Isso é um alerta para os trabalhadores espíritas que desempenham essas tarefas e que às vezes são desencaminhados, né? E acabam voltando frustrados porque fracassaram. Alguns parcialmente, outros totalmente. André Luiz e Vicente, sob o comando do protetor Aniceto, após estágio no centro de mensageiros, partem em caravana do Nosso Lar para a Crosta. Todo o livro vai descrever essa viagem. No meio do caminho, pernoitam no posto de socorro, onde André realiza um proveitoso estágio. Ali conhecem amigos espirituais responsáveis pelo Campo da Paz. É uma colônia espiritual próxima ao posto de socorro. A seguir, os três esse posto fica entre Nosso Lar e a Crosta. A seguir, os três se dirigem à Crosta, ou seja, Aniceto, que é o protetor, que é o assistente espiritual, o instrutor, e André Luiz e Vicente, que são os aprendizes. Os três se dirigem à Crosta, onde permanecem por uma semana num lar humilde, verdadeira oficina de Nosso Lar na Terra, participando de atendimentos a encarnados e desencarnados, sobressaindo preciosos ensinamentos sobre reuniões mediúnicas. Mas, antes de tudo, deveriam passar no gabinete de auxílio magnético às percepções, para o necessário melhoramento da visão. Foram orientados a receberem o auxílio em prece. Então, são informações que a gente sequer imaginaria.
mas na Colônia Nosso Lar, no Ministério da Comunicação, no Centro dos Mensageiros, há um gabinete chamado Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções, onde são realizadas operações magnéticas para ampliar a capacidade de visão de espíritos que vêm à crosta. E esse auxílio é orientado a André Luiz que seja recebido em prece. Então, os trabalhos se desenvolvem num clima de alta seriedade e disciplina. É preciso que eles, em oração, recebam o benefício para terem a visão ampliada e melhor perceberem a realidade espiritual e material na missão que eles vão executar em uma semana de visita à crosta. Aí é orientado pelo Aniceto que eles enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. A oração já foi usada como punição. Não sei se ainda é. A gente fazia a confissão, a gente narrava os nossos pecados e a gente recebia orientações. Olha, 20 Ave Marias, 50 Pai Nossos e você está perdoado e não volte mais a cometer esse pecado. E a gente usava a oração como fator punitivo, né? E como elemento de perdão. Na verdade, isso é inócuo. Hoje a gente entende que nem a oração deve ser usada para esse fim e nem ela exime dos nossos pecados ou anula as faltas cometidas. Então, o alerta é para que a gente faça bom uso da oração, não é uma orientação meramente formal, é para que eles sintam, despertem o pensamento para Deus, valorizem o serviço que receberão e façam bom uso dele. No círculo carnal, isso é o instrutor que está orientando André Luiz e Aniceto. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Às vezes a gente se exime de fazer uma prece e repassa, como se a gente não quisesse assumir responsabilidade, não quisesse compromisso. Então é dito pelo Aniceto que a oração é compromisso da criatura para com Deus, não para pedidos injustificáveis, mas para que a gente se esforce, se dedique para cumprir nosso dever, porque só assim a gente vai se redimir. Porque a lei de Deus não vai mudar em função dos nossos caprichos. Então nós é que temos que nos adaptar à lei, aceitar e cumpri-la e não fazer como se ela fosse se adaptar aos nossos desejos pessoais. Então toda prece entre nós, continua Aniceto esclarecendo, deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Então a gente tem que ser verdadeiro quando a gente faz uma prece. Quando a gente direciona um pensamento, seja para um espírito, seja para Jesus, para Maria, para Deus, a gente deve estar assumindo um compromisso e a gente deve estar absolutamente sendo verdadeiro e sincero naquele vínculo que a gente estabelece. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. São noções de oração que a gente acaba recebendo pela experiência pessoal de André Luiz, que acabou, através do Chico, trazendo para o nosso conhecimento, para a nossa redenção, nossa elevação. Aí é André Luiz comentando: poucas vezes orei com a emoção daquela hora. A oração sincera era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. A visão de André Luiz da oração que ele havia proferido.
E os efeitos? Ele orou. Orou no sentido de que receberia um benefício. Orou com sinceridade, né? Orou com o compromisso de que, através do serviço, tudo seria encadeado e direcionado para o trabalho que seria feito naquela semana. E aí ele narra os efeitos. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Então, a princípio, nada de extraordinário. Mas aí a gente vai, na sequência do livro, vendo os efeitos decorrentes do desdobramento do benefício recebido. André Luiz Vicente e Aniceto partem então para a crosta. No meio da viagem, contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Aí ele começa a perceber outros efeitos que de imediato ele não sentiu. No meio da viagem, lógico, nosso lar, um posto de socorro, vem à crosta. O que se imagina? Que as dificuldades vão aumentando, porque as vibrações são mais pesadas. A luz é menos intensa, eles vão passar por zonas obscuras, porque a Terra ainda é um mundo de expiações e provas, onde não é o bem que ainda predomina, onde os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o que emana de nós ainda é de ordem inferior, e não emitimos luz ainda, não somos espíritos superiores. Então, natural que ele fosse percebendo as sombras. E aí, a experiência que ele vai narrando, contrastando com as sombras, raios de luz desprendiam-se dos nossos corpos. Eles nunca haviam emitido luz, nem sequer imaginavam que emitiam, né? Dada até a humildade dos dois, principalmente Aniceto e Vicente. Então foi surpreendente que aquele efeito tivesse sido observado. Então Vicente e eu ajoelhamos-nos banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual, do perispírito. Então sequer passou pela mente de André Luiz que aquilo poderia acontecer. E ele percebeu quando ele entrou numa área mais sombria. E aí ele percebeu que irradiava luz dos corpos, logicamente em função do benefício que eles haviam recebido. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons do amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então não foi uma conquista, na verdade. Foi uma bênção recebida que se exteriorizava. E o que o orientador Aniceto induziu que eles fizessem? Agradecer. Agradecer, né? E olha que mensagem bonita. Quem não sabe agradecer, não sabe receber. E muito menos pedir. A gente tem muito mais motivo para agradecer do que pedir. Né? Mas a gente não pode ser ingrato, tem que saber ser grato a todos os benefícios que a gente recebe. E tem que ser humilde para a gente agradecer e não pedir inveteradamente, como se a gente nada recebesse. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. Então, já houve 2 momentos em que a oração se fez presente. No momento que eles receberam o benefício e no momento que eles perceberam a luz irradiando. Nesses 2 momentos, houve uma pausa e houve um momento de oração. Todas 2 em agradecimento. Então vamos ver o terceiro momento em que a oração surge na obra Os Mensageiros. Chegaram a um dos
Socorro de Campos da Paz. É um estágio intermediário. Lá conheceram o administrador Alfredo e sua esposa Ismália. O posto recebia os mortos, 400 mortos, da Segunda Guerra Mundial. Metade dos desencarnados eram socorridos em núcleos espirituais americanos. E aí, como era feito o socorro aos desencarnados da guerra? Pela prece. Né? Então, é dito, nestes tempos, observou o Alfredo, que era o responsável pelo posto de socorro, e ele disse que a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. E o primeiro recurso para atender os desencarnados da guerra era a oração. E aí a gente percebe aqui que há colônias espirituais, postos de socorro no plano espiritual sobre todos os países, né? Muitos ali, metade eram recebidos em postos americanos. Alfredo conta que esteve em Bristol, na Inglaterra, que estava sob intenso bombardeio aéreo durante a Segunda Guerra. Do alto, Alfredo via um farol de intensa luz, espírito desencarnado, habitante de nosso lar, se dirigiu à Europa, volitando e sobrevoava Bristol, que era uma área intensamente bombardeada pela Força Aérea Alemã. E ele, lá de cima, ele percebeu uma fonte de luz. Despertou, no mínimo, curiosidade nele. E aí, ele se dirigiu àquela fonte. Desceram em direção ao ponto luminoso. Isso é uma experiência do Alfredo. Era uma igreja. Era uma igreja que concentrava fiéis em oração. Então, diante da dificuldade, em meio à guerra, aqueles que buscavam a igreja para orar emitiam tamanha luz que era percebida à distância pelos espíritos, atraindo a atenção deles e, logicamente, o socorro. Eles estudavam o Evangelho e cantavam hinos de louvor no meio da guerra. Então foi uma experiência marcante, não de André Luiz, mas de Alfredo, narrada para ele, e ele descreveu para nós. Então, numa situação das mais trágicas, das mais difíceis, sob bombardeio aéreo, em plena guerra, alguns fiéis se dirigiam às igrejas, cantavam hinos, faziam orações em louvor, recebiam benefício e exalavam luz, e todas essas energias, com certeza, eram usadas em socorro aos necessitados, às vítimas da guerra. Mais uma oração. André Luiz visitou enfermarias no posto de socorro de Campos da Paz, numa área de mais de 3 quilômetros. Então ele viu filas de leitos ocupados por pessoas mergulhadas em sono profundo, parecendo antigas múmias. Eram 1.980 abrigados. Não fizeram o bem, acreditavam na morte como sono eterno. Então, tal como a gente guarda as nossas concepções, tal como a gente vai despertar após a morte. Então, havia uma enfermaria com uma extensão de 3 quilômetros, com leitos distribuídos ao longo dessa distância, e André Luiz cita que eram 1.980 múmias, 1.980 espíritos dormindo, porque acreditavam que depois da morte viria o sono eterno. Então a mente, a consciência fica fixada nessas concepções religiosas e assim eles despertam para o mundo espiritual, ou na verdade não despertam. André Luiz ele usou o benefício recebido. Usando a visão melhorada, viu a atividade mental de alguns pacientes. Então, o que nós não percebemos, mas os espíritos podem perceber, é a nossa atividade mental. O que vai na nossa mente durante todo o tempo
que a gente está ou em vigília ou durante o sono. A mente tem atividade contínua, permanente. A gente está sempre emitindo pensamentos, pensamentos carregam emoções e a gente irradia essas vibrações que interferem nos próximos e no ambiente. De que natureza são essas vibrações? Como perceber a atividade mental? A gente não tem essa capacidade, mas os espíritos têm. Já que André Luiz não era um espírito evoluído ainda, essa capacidade foi ampliada para que ele pudesse pôr em experiência, à prova, e percebesse como cada espírito elabora os seus pensamentos, como é essa atividade mental. Aí ele foi se aproximar, ele foi solicitado a cooperar na oração que era feita em benefício daquelas 1980 múmias. Havia um momento, uma hora marcada diariamente, que era o momento da oração. Ismalha orou pelos que dormem. E vamos ver os efeitos dessa oração. O corpo espiritual de Ismalha irradiava luzes. Dos demais colaboradores também, toda a equipe. Flocos brancos caíam do alto sobre eles e desapareciam, exceto sobre os que dormiam. Saíam deles, os flocos vinham do alto, desciam sobre os espíritos que oravam, os espíritos trabalhadores em missão, e deles saíam bolhas luminosas em direção às múmias, porque as múmias não percebiam, sobre as múmias não caíam aqueles flocos brancos diretamente. Vinham através dos trabalhadores e deles irradiava bolhas, e essas bolhas, sim, eram direcionadas para as múmias. Múmia é o termo que André Luiz diz porque eles estavam imóveis, dormindo, sem nenhum movimento, como se fossem múmias. Aí o Aniceto esclarece: na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Ou seja, da misericórdia divina do alto, desce benefício em direção a todos. Mas nem todos são capazes de perceber e receber o benefício. Às vezes, o benefício tem que vir de forma indireta, através daqueles que já têm um entendimento melhor da vida e se dispõem a ajudar aqueles outros ainda não esclarecidos. Então, aquelas múmias eram atendidas de forma indireta pela oração dos mensageiros. As bolhas luminosas que partiam em direção às múmias eram absorvidas pelas frontes dos que dormiam, que começavam a dar sinais de vida e muitos começavam a despertar. Olha os efeitos que a gente sequer poderia imaginar se não fosse revelado para nós. Essas atividades todas estão fora do nosso alcance, fora da nossa compreensão, não faz parte da nossa rotina de vida. Então a gente toma conhecimento por essas revelações. Então, a oração de Ismalha absorveu elementos força, esses agregavam as vibrações pessoais de cada mensageiro e deles irradiavam em direção às múmias necessitadas. E provocavam atividade naquela inércia, a ponto de 2 se levantarem. 2, dos 1980. Muitos poderiam dizer assim, puxa, efeito quase nulo, né? Mas aqui a questão não é a quantidade, é a qualidade. Então 2 se levantaram. Isso ainda como efeito da oração. E o trabalho foi encerrado. Aí a gente fica assim, ué, só isso? Encerraram o trabalho? Mais nada, nada de mais efetivo, de mais ostensivo?
né? Mas há quanto tempo eles estavam ali? Quanto tempo inativos aquelas múmias permaneciam? Mas a mudança é gradual. A gente sabe que a natureza não dá saltos. Então a gente tem que ser persistente no bem, até para provar nossas virtudes. Aí o Aniceto complementa: conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Que a gente não imaginaria que a prece fosse esse recurso de socorro a tantos corações necessitados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Isso é bom para a gente guardar. A oração é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. E ela está disponível não apenas para os espíritos desencarnados, mas também para os encarnados. Então a oração é o influxo magnético mais poderoso que conhecemos, mais que o passe, mais que qualquer magnetização, mais que qualquer outro recurso. É a oração, que não é apenas uma súplica, não é um pedido, é um compromisso, é um trabalho, né? E ela é um recurso à disposição do bem para a redenção das criaturas. Mesmo que o efeito seja pouco percebido ou avaliado de forma não tão efetiva. Aí o Aniceto continua: toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz a atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir com o Senhor. Por isso, toda atividade que é realizada nas casas espíritas, qualquer que seja, deve sempre ser iniciada e terminada com uma oração. Porque a oração é o vínculo com o alto, e desse vínculo vem o recurso que chega ao candidato ao bem, para depois chegar ao necessitado, trazendo com ele algo de pessoal. Mesmo que a tarefa seja considerada de ordem meramente material, como, por exemplo, fazer a sopa aqui, todo domingo a gente serve sopa para as famílias que são atendidas aqui. A sopa é feita no sábado e servida no domingo. É feito um caldeirão de sopa. Corta-se legumes, descasca, corta, mistura, ferve e assim vai. E depois, no dia seguinte, pela manhã, todos sentam à mesa, recebem o seu prato, a concha e tomam a sua sopa. A gente poderia dizer, não tem nada de espiritual nisso. É uma tarefa, uma atividade totalmente material. Assim como a gente faz na nossa cozinha, uma sopa, uma comida e a gente serve para a família, é feita aqui. Não é bem assim. Porque nós nunca estamos sós em nenhuma atividade que a gente desenvolve. Temos sempre companhias espirituais. Dependendo da nossa vibração, aí é feita a seleção, né? Se companhias que querem nos ajudar, se companhias que querem nos prejudicar. Para a gente isentar as más influências e melhor usar o recurso em favor do bem, nada melhor do que o recurso da oração. Então, antes de qualquer atividade, a equipe se reúne e faz a oração.
realiza todo o trabalho. No final, está tudo pronto, arrumado, limpo, faz a oração de agradecimento e encerra a atividade. Por quê? Porque a misericórdia, os espíritos que trabalham em nome de Deus, os mensageiros, percebem a boa vontade, a intenção e ajudam. Como é um recurso magnético, há um elemento magnético que é introduzido nos ingredientes e materiais da sopa que vão beneficiar os espíritos que vão ingeri-la. Então, através da oração, vêm os elementos força, juntam-se às disposições íntimas de cada um e são irradiados para o produto. E o produto fica magnetizado, como a água que a gente faz uso aqui. A água recebe os influxos magnéticos e traz vitalidade. Então, tudo deve ser feito através da oração para que haja esse vínculo superior. E ele diz que é vertical, né? Então, o alto se manifesta em nosso benefício. É uma prática que a gente deve cultivar e a gente deve sempre estar atento, vigilante, porque os espíritos estão sempre à disposição para nos ajudarem. Então, o recurso vem. Ele vem para todos, mas nem todos sabem recebê-lo. Então, a gente precisa ter essa consciência para melhor usar os nossos recursos, em nosso benefício e em benefício do próximo. O efeito da prece anterior, quando a Ismália orou pelas múmias, se repetiu na casa do casal Alfredo e Ismália por ocasião da oração em forma de música feita por Ismália. O trabalho foi encerrado com as múmias, eles foram para a casa do casal. Então lá, Ismália, ela canta uma música que na verdade representa uma oração. Então a prece de Ismália é assim: Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, continuamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Aí a Ismália, em forma de música, ela orou. André Luiz comenta: nunca ouvira oração de louvor como aquela. Todos choravam ao final. Luzes jorravam do alto sobre a fronte de Ismália. Belas flores de sublime azul celeste partiam de seu coração, espalhando-se sobre nós. Desfaziam-se ao tocar-nos de leve, penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume, enchendo-nos de profunda alegria. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo, que não conseguiria traduzir as emoções do momento. São coisas muito sublimes, sutis,
que André Luiz percebia, porque era uma oração de um ser desencarnado, de alguma elevação, endereçada a Deus, e a resposta de imediata vinha enchê-los com esses elementos força, essas flores azul celeste, cujas pétalas desciam e se desfaziam ao contato com cada um presente. E com eles, esse sentimento, essa sensação de alegria, de bom ânimo, de emoção que eles sentiam. Os efeitos imediatos da oração. No capítulo 33, eles chegaram, não dá para a gente falar o livro todo, né? A gente estava só no 3. Aí eles chegaram à casa, só no 33, num bairro modesto do Rio de Janeiro, onde permaneceriam por uma semana. Estamos numa oficina de nosso lar. No 35 é feito o culto naquela residência. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto. E aí haveria mais um momento de oração. Mas a gente vai ficando por aqui, porque o livro é muito esclarecedor. A gente tentou fazer uma síntese muito simples de um tema que é muito importante, conhecido de todos, mas nem sempre bem valorizado, porque a gente se deixa levar pelos compromissos do cotidiano e, envolvidos nas tarefas que a gente tem que cumprir de forma mais imediata, a gente não se vincula a esse recurso, que ele é fundamental para a nossa vida. Não vai mudar os acontecimentos. Nada vai se modificar porque a gente orou. Uma situação não vai ser contornada, não vai ser desfeita, não vai ser anulada. Um dever não vai ser cancelado. Tudo vai continuar segundo o programa que foi estabelecido para esta encarnação. Quem vai modificar seremos nós. Nós é que vamos, fortalecidos pelo recurso da oração, nós vamos ver de forma diferente tudo que surge diante de nós. E de forma muito mais confiante, otimista, corajosa, vamos enfrentar essa realidade e superar. Para que a gente se eleve acima do plano da matéria e a gente comece a cultivar os valores do espírito, porque nós não somos da carne, nós não somos dessa essência. Nossa essência é espiritual, somos espíritos imortais que têm necessidade de passar por determinadas situações nesse plano material para se redimir e se elevarem, e um dia a gente ficará isento desse retorno, como tantos outros espíritos já nos tem sido revelado, que já estão liberados. Fabiano de Cristo, que é o patrono espiritual da nossa casa, o nosso mentor espiritual, numa revelação de Humberto de Campos pelo próprio Chico, já superou essa necessidade. Não há mais, para Fabiano de Cristo, não há mais necessidade dele reencarnar. Ele poderá reencarnar em missão, assim como o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra foi convidado por Maria a tarefas mais superiores, mais sublimes, junto a outros mundos, outros orbes. Pediu para permanecer junto aos seus irmãos sofredores da Terra. Ele disse: enquanto houver um sofredor na Terra, eu gostaria de ali estar, ajudando a cada um nos seus compromissos. Todos eles, tanto Fabiano, inclusive, quando Fabiano esteve conosco, na figura de José de Anchieta, ele escreveu um poema nas praias de Ubatuba, de mais de 4.000 versos, escrito na areia, em latim. Depois a onda apagou. Ele estava refém dos índios tamoios,
porque havia conflito entre portugueses e franceses, e ele foi o intermediário para o compromisso de paz, o tratado de paz, que acabou sendo conseguido depois de 3 meses confinado numa aldeia lá em Peroígue, hoje Ubatuba. Lá nesse período, sem poder sair, negociando a paz entre os índios, os franceses e os portugueses, ele teve a sua liberdade restituída. E todos aqueles versos que ele havia escrito a Maria na areia, ele transcreveu para o papel. E hoje tem documentos que têm integralmente esse poema à Virgem. Espíritos superiores são muito ligados a outros missionários. Maria, para receber Jesus como filho, é um espírito altamente luminoso e se dedica ao socorro aos sofredores desencarnados e encarnados. E esses missionários que estão conosco têm já essa consciência e, através da oração, louvam e agradecem a vida, a Maria, a Jesus, a Deus, e se elevam cada vez mais, se iluminam cada vez mais e irradiam todo esse bem àqueles que ainda passam por dificuldades. Então, seja Fabiano, seja Dr. Bezerro, seja outros espíritos luminosos, sabem o valor da oração, utilizam não em seu benefício próprio, que eles não precisam mais, em socorro àqueles necessitados sofredores, e desse contingente nós fazemos parte. Então é uma lembrança para a gente não esquecer desse recurso. O estudo é importante para nos esclarecer, para nos despertar, o trabalho no bem e não abrir mão da oração, seja no culto, no lar, seja em qualquer atividade que a gente estiver desenvolvendo, em qualquer ambiente, não tem local destinado à oração. A oração se faz em qualquer local, em qualquer atividade, seja no lar, na rua, no ambiente de trabalho, na escola, na casa espírita, em qualquer lugar. A oração é para todos e para todo lugar. Então, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.